Bom dia, queridos alumnos. Hoje veremos técnicas e parâmetros de soldagem para o processo Migi-Magi, pelo professor Alberto Anduce. Efeitos na solda. Depois de ter selecionado o arame e o gás para a soldagem, as condições de operação devem ser escolhidas. Os 4 parâmetros mais importantes são a corrente de soldagem, a extensão do eletrodo, a tensão de soldagem e a velocidade de soldagem. Esses parâmetros afetarão as características da solda de uma forma marcante. Como esses fatores podem ser variados em faixas bem largas, são considerados os ajustes primários em qualquer atividade de soldagem. Seus valores devem ser registrados para qualquer tipo diferente de solda para permitir reprodutibilidade. A corrente de soldagem. No processo Migi-Magi, a corrente de soldagem está diretamente relacionada à velocidade de alimentação do arame, desde que a extensão do eletrodo seja constante. Quando a velocidade de alimentação do arame é alterada, a corrente de soldagem varia no mesmo sentido. Em outras palavras, um aumento ou diminuição na velocidade de alimentação do arame causará um aumento ou diminuição da corrente de soldagem. A figura 21 mostra a relação típica entre a velocidade de alimentação do arame e a corrente de soldagem para diversos diâmetros do arame R70S3. Essa relação é normalmente denominada característica de queima. O gráfico também mostra que quando o diâmetro do arame aumenta ou diminui, para qualquer diâmetro de arame, a corrente de soldagem aumenta ou diminui. Cada tipo de arame, aço, alumínio, etc., tem uma característica de queima diferente. Vejamos o gráfico, temos a característica de queima, vemos a relação entre a velocidade de alimentação do arame. Vejam como, na medida em que aumenta a velocidade, tende a aumentar a corrente de soldagem para o mesmo diâmetro de eletrodo. Um fato importante que deve ser observado na figura 21 é a forma de cada curva de queima. Sob correntes mais baixas, para qualquer diâmetro de arame, a curva é quase linear. Em outras palavras, para cada aumento da corrente de soldagem, ocorre um aumento proporcional e constante na queima. No entanto, a maiores correntes de soldagem, particularmente com arames de diâmetros pequenos, a curva de queima torna-se não linear. Nessa região, correntes de soldagem mais altas causam maiores aumentos na queima. Isso é devido ao aquecimento pela resistência à passagem da corrente elétrica na extensão do eletrodo além do bocal. Esse aquecimento resistivo é conhecido como efeito Joule, que é igual a I quadrado versus R. E quanto maior a corrente de soldagem, maior o aquecimento resistivo. Extensão do eletrodo. A extensão do eletrodo, stick out, é a distância entre o último ponto de contato elétrico, normalmente a extremidade do bico de contato, e a peça de trabalho. A figura 22
mostra esquematicamente a extensão do eletrodo. É nessa região que ocorre o efeito Joule. Vejam a figura, temos a distância entre o bico de contacto e a pesa. Essa é a extensão do eletrodo. A distância entre o bico de contacto e a pesa, extensão do eletrodo, afeta a corrente de soldagem necessária para fundir o arame a uma dada velocidade de alimentação de arame. A figura 23 ilustra a dimensão da variação da corrente de soldagem com a distância do bico de contacto à pesa. Basicamente, quando essa distância é aumentada, o aquecimento devido ao efeito Joule aumenta e a corrente de soldagem necessária para fundir o arame é diminuída e vice-versa. Vejam na figura 23 o efeito da distância entre o bico de contacto e a pesa na corrente de soldagem. Se a distância aumenta, a corrente tende a diminuir. É importante controlar a distância entre o bico de contato e a pesa. Grandes extensões de eletrodo resultam em excesso de metal de solda, sendo depositado com baixo calor do arco. Isso pode causar geometria desfavorável do cordão e baixa penetração. Adicionalmente, quando a distância do bico de contacto à pesa aumenta, o arco torna-se menos estável. Na soldagem por curto-circuito, é recomendada uma distância entre o bico de contacto e a pesa de 10 mm. É muito importante que a extensão do eletrodo seja mantida constante durante a atividade de soldagem, tendo em vista o substancial efeito na atividade de soldagem. É sempre bom registrar não só a corrente e a tensão, mas também a velocidade de alimentação do arame. A tensão de soldagem. Embora já discutido no capítulo 3, deve ser enfatizado que o ajuste da tensão de soldagem controla diretamente o comprimento do arco. Além disso, é necessária uma certa faixa para manter a estabilidade do arco a qualquer nível de corrente de soldagem. Velocidade de soldagem. A velocidade de soldagem é a relação entre o caminho percorrido pelo arco ao longo da pesa e o tempo gasto para percorrê-lo. Esse parâmetro é normalmente expresso em centímetros sobre minuto ou milímetros sobre minuto. Três regras gerais podem ser enunciadas com respeito à velocidade de soldagem. Quando a espessura da pesa aumenta, a velocidade de soldagem deve diminuir. Para uma dada espessura de pesa e tipo de junta, quando a corrente de soldagem aumentar, a velocidade de soldagem também deve aumentar e vice-versa. Maiores velocidades de soldagem são alcançadas empregando a técnica de soldagem empurrando. Um parênteses. Imaginem o arame. Se eu estou empurrando o arame, eu vou chamar essa técnica de soldagem empurrando. Se eu estou puxando o arame, essa técnica eu vou chamar de soldagem puxando, ok? Velocidade de soldagem. Três regras gerais podem ser enunciadas com respeito à velocidade de soldagem. Quando a espessura da pesa aumenta, a velocidade de soldagem deve diminuir. Para uma dada espessura de pesa e tipo de junta, quando a corrente de soldagem aumentar,
a velocidade de soldagem também deve aumentar e vice-versa. Maiores velocidades de soldagem são alcançadas empregando a técnica de soldagem empurrando. Técnicas de soldagem. A primeira técnica geral de soldagem que afeta as características da solda é a posição da tocha. Ela se refere à maneira pela qual a tocha é mantida relativamente ao cordão de solda. A posição da tocha é normalmente definida em duas direções: o ângulo relativo ao comprimento do cordão e o ângulo relativo à chapa, como está ilustrado na figura 24 e na figura 25, respectivamente. Aqui temos as posições longitudinais da tocha. Vejam que aqui temos a técnica de soldagem puxando. Imagine que eu estou puxando o eletrodo. E a técnica de soldagem empurrando. Vejam o ângulo que eu faço com a vertical, 10 graus. O ângulo relativo com a chapa para uma junta em ângulo, mostrado na figura 25, é normalmente 45 graus. Entretanto, para uma junta de topo biselada, esse ângulo pode ficar quase na vertical, para permitir uma molhabilidade adequada do metal de solda nas paredes do chanfro. Geralmente é um ângulo de 5 graus, ok? Temos na figura 25 as posições transversais da tocha. Quando é uma solda em ângulo, uma junta em ângulo, o ângulo é de 45 graus. Temos na figura 26, quando estamos fazendo uma soldagem nas progressões ascendente e descendente. Ascendente quando vamos subindo, descendente quando vamos descendo. Características do cordão de solda. Penetração. A penetração de solda é a distância que a linha de fusão se estende abaixo da superfície do material sendo soldado. A corrente de soldagem é de primordial importância na penetração. Como ilustra a figura 27, a penetração da solda é diretamente proporcional à corrente de soldagem. Um aumento ou uma diminuição na corrente aumentará ou diminuirá a penetração da solda, respectivamente. Vejam a figura 27. Temos o corte metalográfico, corte transversal de esos cordões de solda. Vejam que na medida que aumenta a corrente, a tendência é aumentar a deposição de material e a penetração. A largura do cordão também aumenta. Entretanto, tem sido observado que a corrente de soldagem pode ser variada sem alteração da velocidade de alimentação do arame, particularmente através da variação da extensão do eletrodo, distância entre o bico de contacto e a peça. O efeito da extensão do eletrodo na penetração da solda é de natureza oposta ao da corrente de soldagem. Um aumento na extensão do eletrodo diminuirá a corrente de soldagem e a penetração da solda e vice-versa. Em algumas aplicações, muitos soldadores acham útil recorrer a essa propriedade para controlar a penetração.
alterações na extensão do eletrodo durante a soldagem evitam furar a raiz quando existirem variações na espessura da peça ou na abertura da raiz. Os demais fatores possuem um efeito comparativamente pequeno na penetração e não proporcionam um bom instrumento de controle. A figura 28 ilustra o efeito da tensão de soldagem. Nesse exemplo, a penetração é maior com 24 volts e diminui quando a tensão é aumentada ou diminuída. A tensão óptima para a corrente empregada é de 24 volts e garante o arco mais estável. A instabilidade do arco diminui a penetração. Um parênteses, esta voltagem ela tem que ser aprimorada dependendo do metal que estemos soldando, da espessura da chapa e do diâmetro do arame. Os efeitos da velocidade de soldagem são similares aos da tensão de soldagem. A penetração é máxima para um determinado valor e diminui quando a velocidade de soldagem é alterada. A figura 29 mostra que a uma velocidade de soldagem de 30 cm por minuto, a penetração é máxima. A 18 cm por minuto e a 45 cm por minuto, a penetração diminui. A velocidades de soldagem mais baixas ao depósito de muito metal de solda fundido, que acaba causando um efeito de almofadamento do metal de base, reduzindo a penetração. A maiores velocidades de soldagem, não há tempo suficiente para que o calor gerado pelo arco funda substancialmente a região apropriada do metal de base. Vejam na figura 28 o efeito da tensão de soldagem na penetração da solda. Neste caso, para alumínio, na forma de aerosol, utilizando gás argônio. E vejam na figura 29 o efeito da velocidade de soldagem na penetração da solda. Para alumínio, em aerosol, utilizando argônio. A posição da tocha tem um efeito ligeiramente maior que a tensão e a velocidade de soldagem. O efeito da alteração do ângulo da tocha ou de mudar de uma técnica de soldagem empurrando para puxando é mostrado na figura 30. Pode ser observado que geralmente a técnica de soldagem empurrando assegura uma penetração mais rasa que a técnica de soldagem puxando. A penetração máxima é alcançada com um ângulo de tocha de 25 graus e aplicando-se a técnica de soldagem puxando. Entretanto, além desse ângulo de tocha, aumentarão a instabilidade do arco e a quantidade de respingo. Em materiais de pequena espessura ou onde for necessária uma pequena penetração, é geralmente empregada a técnica de soldagem empurrando. Aqui temos o efeito da posição longitudinal da tocha na penetração da solda para as diferentes técnicas. Técnica empurrando, tocha perpendicular e técnica puxando. Taxa de deposição. A taxa de deposição descreve o quanto de metal de solda será depositado numa hora de arco aberto. Como o processo Migi-Magi é muito eficiente,
apenas uma pequena quantidade de metal de solda será perdida na forma de respingo. A taxa de deposição para qualquer arame é calculada pela seguinte equação. A tabela 14 informa a quantidade de metros por quilo de diversos tipos e diâmetros do arame. Geralmente os fabricantes do arame, eles também estabelecem essas quantidades, ok? Aqui temos a tabela 14, quantidade de metros por quilo de arame de solda. Taxa de deposição é sinônimo de velocidade de alimentação do arame. A figura 31 mostra a variação da taxa de deposição com a corrente de soldagem. A corrente necessária para alcançar uma determinada taxa de deposição também pode ser alterada variando-se a extensão do eletrodo. Como mostra a figura 32, a velocidade de alimentação do arame pode ser aumentada com o aumento da extensão do eletrodo para manter constante a corrente de soldagem. Isso resulta numa taxa de deposição maior que a normalmente associada com um dado nível de corrente. Aqui temos na figura 31 a taxa de deposição versus a corrente de soldagem. Na medida em que aumenta a corrente de soldagem, a taxa de deposição aumenta para diferentes diâmetros de arame. Na figura 32, temos o efeito da extensão do eletrodo na taxa de deposição. Longas extensões de eletrodo e altas velocidades de alimentação de arame são empregadas na soldagem de peças finas a altas velocidades, onde pode ser mantida uma baixa corrente de soldagem. Normalmente é empregada a técnica de soldagem empurrando. O aumento da taxa de deposição dessa maneira terá também um efeito na penetração da solda. Como mais metal está sendo depositado para a mesma corrente de soldagem, a penetração será reduzida. Isso resulta de um amortecimento da força do arco pelo material de solda extra depositado. Aparência do cordão de solda. Duas características do cordão de solda são sua altura e largura, conforme mostrado na figura 33. Essas características são importantes para garantir que a junta de solda seja adequadamente preenchida, com um mínimo de defeitos, particularmente em soldas multipases. Neste caso, se a altura do cordão de solda for muito grande, torna-se muito difícil depositar os passes de solda subsequentes com boa fusão. Quanto mais protuberante e estreito for o cordão de solda, maior a probabilidade de ocorrer falta de fusão. As características do cordão de solda podem ser alteradas em seu tamanho ou em sua forma. Aqui temos a altura do cordão, a largura do cordão. Lembrem que é aconselhável baixas alturas de cordão e grandes larguras de cordão. Isso te vai garantizar uma maior penetração, uma maior fusão do metal. Para alterar o tamanho do cordão de solda, deve ser mudada a quantidade de metal de solda depositado, quilogramo, por unidade de comprimento linear da solda por metro. A corrente e a velocidade de soldagem são os parâmetros mais influentes no controle do tamanho do cordão de solda.
Por exemplo, quando a corrente de soldagem é diminuída, o cordão de solda torna-se menor e vice-versa. Essa relação pode ser observada na figura 27. O tamanho do cordão de solda também pode ser modificado variando-se a velocidade de soldagem. Como pode ser observado na figura 29, o tamanho do cordão de solda e a velocidade de soldagem são inversamente relacionados. Uma diminuição na velocidade de soldagem resultará num aumento da largura e da altura do cordão de solda e vice-versa. Novamente, os quilos de metal de solda depositados num metro linear de solda são aumentados ou diminuídos. A extensão do eletrodo e a técnica de soldagem empregada, seja pulsando ou empurrando, também afetam essas características, mas apenas até um certo limite, quando são empregadas longas extensões de eletrodo para aumentar a taxa de deposição. A altura do cordão de solda aumentará numa proporção maior que sua largura. Embora mais largo, o cordão de solda torna-se mais protuberante, topo mais convexo, como é mostrado na figura 34. A técnica de soldagem puxando também produzirá cordões de solda altos e estreitos, diminuindo-se o ângulo longitudinal da tocha. A altura do cordão de solda diminuirá e sua largura aumentará. A técnica de soldagem empurrando garante o cordão de solda mais achatado e mais largo. Vejam na figura 34 o efeito da extensão do eletrodo nas características do cordão de solda. Aqui temos as manipulações da tocha. Temos a tabela 15, temos os ajustes no parâmetro e nas técnicas de soldagem. Vejam que temos várias colunas com as modificações desejadas. E à esquerda, na coluna da esquerda, temos as variáveis de soldagem para serem modificadas para conseguir o que estejamos buscando. Quando se faz solda na posição plana, são mostradas na figura 35 alguns modelos recomendados de oscilação e posicionamento da tocha e sequências de passe. Lembrem que a tocha ela tem um movimento característico para preencher solda, especialmente quando são grandes volumes. Eu preciso movimentar a tocha com uma determinada técnica. Em uma junta de topo monopasse, emprega-se um ligeiro movimento de ida e volta. Passes de raiz com abertura são executados com uma pequena oscilação, um trançado. Para passes de enchimento e acabamento, usa-se a mesma oscilação com um ajuste para a largura desejada, tomando-se cuidado nas paredes do chanfro, pausando para obter um enchimento adequado nessas áreas. Na posição horizontal, são mostradas nas figuras 36 padrões de oscilação, posicionamentos da tocha e sequências de passes. Para juntas em ângulo, é recomendado um movimento circular. Para passes de raiz e de enchimento em juntas de topo, é empregado um movimento de vai e vem alinhado com os ajustes na largura do cordão conforme a necessidade. É usual fazer uma ligeira pausa na ligação com o passe anterior. Na posição vertical, são mostrados na figura 37 padrões de oscilação e posicionamento da tocha na posição vertical, considerando as progressões ascendente e descendente.
Na progressão ascendente, para uma junta de topo com chanfro reto, é aplicada uma oscilação em vai-vem alinhado. Numa junta multipasse biselada, é empregado um modelo de oscilação em U, no passe de raiz. Os passes de enchimento e acabamento são feitos com uma oscilação para os lados com um ligeiro retorno nas laterais. O comprimento do retorno depende do diâmetro do arame. Na soldagem de uma junta em ângulo, na progressão ascendente é aplicado um padrão do tipo árvore de Natal, com pausa nas laterais. Na progressão descendente é empregado um padrão em U invertido, pausando nas laterais nos passes de raiz, enchimento e acabamento. Deve-se sempre tomar cuidado para manter o arco na borda da poça de fusão, evitando-se que o metal de solda fundido corra à frente da poça de fusão. Melhora-se a integridade da solda. Aqui temos manipulações da tocha na posição plana. Temos quando é monopasse, ou seja, só aplicamos um cordão de solda. E temos quando a solda de topo é multipasse. Quando vamos a utilizar uma, quando vamos a utilizar outra. Monopasse geralmente é para espessuras pequenas, até 4 milímetros. E as multipasse é quando temos um chanfro e temos que depositar muito material. Esse material não se deposita todo de uma vez. Primeiro se faz um passe de raiz, que é esse primeiro cordão que se deposita na base do cordão. E depois se vão depositando outros cordões. Vejam que tem uma figura, sequência de passes para uma junta multipasse. Geralmente o projetista indica como tem que ser feito essas camadas multipasse. Veja que tem uma técnica em zigue-zague, ou uma técnica em dente de serra, como na monopasse acima. Vocês veem que nos vértices de cada uma dessas oscilações tem um ponto. Esse ponto é para fazer uma pausa. Você faz uma pausa de aproximadamente 1 segundo cada vez que chega numa das laterais do bisel, ok? Do cordão de solda. Na posição horizontal, se é monopasse, pode ser feito em forma circular. Vejam como se faz na junta em ângulo umas camadas multipasse. Também tem que ser indicado pelo projetista como vão a ser depositadas cada um desses cordões. Temos uma junta de topo de grande profundidade. Vejam utilizando a técnica de dente de serra. Na posição vertical, lembre que pode ser ascendente ou descendente. Se é monopasse, pode ser dente de serra. Se é multicamada, podemos primeiro fazer um passe em zigue-zague, depois fazer um passe em ângulos rectos, ou utilizando a técnica de árvore de Natal. Lembrem que cada vez que chegamos na borda do cordão de solda, devemos dar uma parada para garantizar que o cordão de solda está fazendo um bom contato com a placa. Na progressão descendente, a técnica é parecida. Primeiro se deposita o cordão de solda, pode ser utilizando a técnica de zigue-zague ou árvore de Natal, e depois as camadas posteriores. Posição sobre cabeça, quando as chapas estão acima do soldador. Primeiro se faz uma deposição
de cordão de raíz em diagonal e depois a camada seguinte fazendo também uma deposição em diagonal, fazendo as pausas na borda do cordão. Lembrando que os parâmetros de solda devem estar bem ajustados e o cuidado com o posicionamento da tocha. Aqui vocês têm um questionário para repassar os conhecimentos e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.